Eu ia fazer uma piada. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 18 de maio de 2024 até o dia 24 de maio de 2024. Nessa semana, a Atalanta encerra a invencibilidade de Bayer Leverkusen e conquista o título inédito da Liga Europa. Alexander Usyk derrota Tyson Fury e se torna campeão unificado dos pesos pesados. Chael Sonnen será o adversário de Anderson Silva em luta de boxe no Brasil. E aí, Sbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de estudos de trabalho, de apresentações, de retornar a velhos estudos, de cozinhar e de... basicamente é isso, né? As nossas rotinas, elas não mudam muito, porém, algumas coisas mudam e talvez algumas dessas coisas aí tragam reflexões do passado pra gente. Muito bem, né, cara? A gente já teve uma mudança que foi a tríplice coroa das notícias esportivas. Então, vamos falar um pouco da nossa semana aí. Não vamos perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá, cara. Minha semana, puxando aí do fim de semana, não teve muita coisa, assim. Eu fiquei aqui com a Gabi, né? A gente assistiu Oppenheimer. E eu cozinhei algumas coisas, tinha feito umas 2 sobremesas e tal, né? Então, tinha pegado aqui de um livro de culinária que eu tenho, né? E aí a gente começou a dar uma folheada ainda durante a semana passada, para daí escolher as coisas pro fim de semana. Daí, vou testar isso aqui e tal, beleza. Daí fiz, deu certo e ficou muito bom. Pra daí agora pensar durante a semana, teve um ritmo normal, assim, de trabalho, porém já caminhando para os finalmente do ano letivo, porque uma dessas minhas disciplinas eu consegui já encerrar em definitivo, né, nessa semana, e aí as outras matérias, né, ainda tô ministrando ali, eu apliquei prova em uma semana, em outra eu tô aplicando, né, trabalhos, então já estamos finalmente, assim, coisa de 2 semanas para acabar o ano letivo aqui, né, da 2023. Para além desse processo aí de dar aula, etc., eu estou estudando para o concurso da Unicentro, que eu tinha mencionado já há algum tempinho aqui, e eu tenho, assim, pegado mais tração, né, assim, pegando mais ritmo de estudo, assim, né, durante a semana. E aí, 2 temas, né, que eu vim estudando, né, nesses últimos dias, porque, né, adiou a prova, eu cheguei a comentar isso no último episódio, né, e a prova era para ter sido nesse último, né, domingo, só que por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul, né, adiou, e então eu ganhei mais tempo para estudar, então eu sigo estudando tópicos que eu não tinha estudado até então. E aí eu peguei, né, um tema que é consideravelmente próximo, né, de uma temática, né, da minha tese de doutorado, e um tema que foi basicamente o início da minha trajetória ali no mestrado, né? E eu não tive uma experiência muito boa com relação a isso. E eu vou falar qual foi essa experiência daqui a pouquinho na minha reflexão, então meu relato é super curto, que eu quero deixar para discutir um pouquinho mais esse meu ritmo de estudos, a reflexão que eu tiro a partir disso daqui a pouco, porque eu acho que eu tenho bastante coisa para falar e acho que dá pra gente interagir bastante a partir disso. Então eu já vou jogar a bola para você falar sobre a sua semana, por favor, Evandro Xoxinho. Muito bem, cara, vamos lá. Minha semana aconteceram várias e várias coisas. Começando aí cronologicamente, final de semana, sabadão, eu tive muito trabalho, cara, muito trabalho. Eu tive que ir em atacadão, tive que ir em mercado, tive que, conferir relatórios do fechamento para emissão de nota fiscal. Assim, foi uma semana bem corrida para mim, na verdade. Foi exaustiva aí o final de semana, mas ao sábado eu já... Ao finalzinho ali da noite, eu já tava mais começando a relaxar, falando, beleza, já terminei basicamente tudo que eu tinha. Inclusive, fiz o aplicativo lá, fiz o aplicativo não, né? Eu desenvolvi a história da qual a minha amiga Eduardo fez o aplicativo. Então, a gente conseguiu aí, de fato, executar um grande projeto pra faculdade, que foi bem legal. E acho que até eu vou comentar sobre isso, talvez na reflexão, e vamos aguardar pra ver. Mas o fato é que deu muito trabalho, sim, muito trabalho. Claro que, infelizmente, a gente não teve tempo hábil, né? Porque a gente desenvolveu isso em basicamente 3 dias. A gente não teve tempo hábil para fazer uma experiência com o usuário e tal, então foi meio que no improviso, mas eu consigo já visualizar várias coisas assim que poderiam mudar, que poderiam tornar a experiência um pouco melhor, inclusive. E seguindo, daí na parte da noite, aí eu quis dar mais uma relaxada e tal, então eu fui inclusive passar
o sábado à noite no apartamento, tomei um vinho, passei um tempo bem gostoso, bem legal, bem maneiro. Foi um momento bom, assim, acho que da minha semana, bem gostoso. E aí, no domingo, eu levantei e tal, meus pais estavam em casa, e aí eu fiquei até perto do meio-dia ali terminando algumas reforminhas que eu precisava fazer ali no apartamento e tal. E pós isso, fui até a casa dos meus pais para almoçar e etc. E principalmente para assistir o último jogo da Premier League, né? Teve a última rodada ali, que os jogos são todos simultâneos. Começaram ao meio-dia e eu tava na esperança de que o Arsenal fosse campeão. Ele precisava de uma vitória e precisava que o Manchester City fosse derrotado ou empatasse o seu jogo. Mas o City, como um bom destruidor de narrativas, também fez um gol logo no primeiro minuto. Então, assim, daí foi só administrar resultado, ainda ampliou o placar, ficou no 3-1, se eu não me engano, o resultado final, 3-1, 4-1. E aí sagrou-se grande campeão. E aí, na segunda-feira, então, a gente já tinha terminado o aplicativo, a gente foi desenvolvendo no domingo, foi melhorando no sábado, para que daí, enfim, na segunda-feira a gente organizasse os grupos, a gente dividiu os cenários, onde que ia ficar cada coisa, blá 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 blá. Cara, foi exaustivo, assim, foi cansativo, bem cansativo. Mas deu tudo certo, a professora chamou, né, a apresentação foi no saguão de entrada da universidade, então uma das professoras chamou a gente para explicar sobre isso, sobre o aplicativo e tal, como é que funcionava, o que tinha que fazer, etc. E aí eu e a Eduarda, a gente foi até lá na frente, a Eduarda não queria conversar, não queria falar, então basicamente só eu falei, expliquei como é que funcionava o aplicativo, expliquei qual que era a relação, etc. E basicamente assim, para resumir bem o decorrer da minha semana, eu tive que ir em vários médicos, eu tive uma dor no meu lado esquerdo aqui da barriga, tive que consultar também, mas eu aproveitei e fiz consulta com o oftalmologista e fiz consulta também com um cardiologista para verificar sobre uma cirurgia de desvio de septo que eu farei em breve, assim espero. E acho que isso encerra a minha semana. Eu vou fazer minha reflexão então sobre esse aplicativo que a gente desenvolveu em conjunto, mas antes de eu falar sobre isso, eu vou passar a bola para que você, cara Amigos Bole, faça a sua reflexão da semana. Opa, então vou fazer agora. Cara, que nem eu tinha comentado agora há pouco, né, que minha reflexão vem dos meus estudos essa semana. Então, dois tópicos, né, que eu me dediquei, né, tenho me dedicado essa semana, estavam relacionados aqui a temas que já fizeram parte da minha vida de alguma forma ali, né. Então, para estudar aqui o tema exato escrito, sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, né, o ESG, nas organizações nacionais e internacionais. Para isso, eu tava, assim, claro, eu li um pouquinho, né, dos materiais que tinha a sugestão da própria banca, mas também eu peguei, né, de novo, o livro da minha então orientadora, né, do doutorado lá da Inglaterra, né, a Lucy, porque o livro dela é consumo sustentável, né? Então ela tem bastante discussão disso e ela escreve muito bem, cara. É muito fácil de ler o que ela escreve, então me ajudou também bastante, está me ajudando bastante a, né, desenvolver uma certa familiaridade de novo com essas discussões, etc e tal. Então, até hoje, a minha reflexão aqui ela estava relacionada a voltar a ler esse livro da Lucy, né? Depois de vários anos, né, pela questão aqui do concurso. E aí, né, acaba sendo uma questão de que, pô, né, agora eu volto para esses escritos, tem anotações minhas, né, no livro ali, então tem coisas que, pô, o meu eu do passado leu e identificou algumas coisas. Porém, eu hoje, voltando ao livro, eu acabo também percebendo outras coisas. Outras coisas eu acabo julgando importante. Algumas coisas eu penso, nada, que não é tão importante assim. E sabe, é uma oportunidade de revisitar e ter contato, né, de novo com aquela temática e podendo acessar outras camadas ali daquele conhecimento. Pois bem, até hoje, isso ia ser minha fala, isso ia ser minha reflexão e tal. Só que hoje eu estava, né, começando a separar os materiais, fazer as leituras de um outro tema, que é estratégia e estrutura organizacional, perspectiva da teoria contingencial da administração. E a questão é que esse tema em específico, né, mais específico ainda, né, teoria contingencial, foi o meu primeiro seminário, imagino, né, no mestrado. E foi uma experiência terrível. Nossa, foi a minha pior experiência acadêmica, foi apresentar esse seminário, né, a aula de
teorias organizacionais. Foi isso, era uma matéria, assim, uma carga teórica alta, mas é um nível de interpretação, de profundidade ali que, sei lá, eu não estava acostumado até então, né? Eu acho que você também sentiu isso, né? O salto em termos de necessidade de estudo e o que mesmo envolve estudar no mestrado é um salto, assim, gigantesco de tudo que a gente tinha experienciado até então. E eu, que fui pro doutorado depois, eu acho que o maior salto é a gente ir pro mestrado. Do mestrado pro doutorado, eu não senti tanta diferença assim, não. Entrar no mestrado foi o mais difícil. E aí, já começou, né, com essas pedradas, e o meu seminário da época ali era em duplas e tal, e o texto e a apresentação em si, que acabou sendo submetida ali para ser apresentada, não foi boa. A Elisa, né, a tua mãe Elisa, né, a professora, logo no começo, nos primeiros 5 minutos de apresentação, ela já deu um banho de água fria na gente, falou que não tava bom, tava um formato muito chiavenato, né, nas palavras dela, e na época eu não conseguia entender porque aquilo ali era uma coisa ruim, sabe? Eu não tinha ainda esse nível de entendimento de que, o que isso quer dizer? E hoje, eu, né, pegando as anotações que eu tenho da época ainda, começando a voltar a ter contato de novo com esse tema, eu começo a pensar que, isso aqui tava muito superficial. Isso aqui não estava bem escrito, isso aqui tá raso, isso aqui não tem elaboração, sabe? Eu consigo perceber agora, 10 anos depois, eu fico assim, agora caiu a ficha, tá ligado? E foi uma experiência, assim, catastrófica, eu odiei minha apresentação, eu até hoje me sinto muito mal, né, com aquela minha apresentação. Tem uma questão, assim, que, cara, eu faria diferente, tá ligado? E o que tá na minha cabeça a partir disso é que esse tema agora, eu comecei a estudar hoje com uma raiva, assim, com uma dedicação, né, com relação a isso, que eu tô pensando assim, cara, se cair esse tema, eu tenho a oportunidade, assim, eu tenho a minha segunda chance, sabe? Assim, de entrar de novo, de falar sobre isso e talvez fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho que eu me orgulhe. Não sei se vai cair esse tema, são 10 possibilidades, né? Então tem 10% de chance de cair esse. Mas, assim, são questões que, eu posso estar mais preparado, sabe? Eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor. E isso, que nem eu falei, eu tô com raiva estudando, mas essa raiva, assim, deixa eu fazer melhor, sabe? Eu sei que eu consigo. Aí eu posso fazer diferente, eu posso me orgulhar agora desse trabalho. E isso tem me deixado, assim, né, de hoje, de manhã até agora, tem me deixado muito afim, né, de estudar as coisas. Então, é só sobre isso, assim, sabe? Sobre voltar, né, a conhecimentos, a coisas que a gente já tinha lido anteriormente e agora poder acessar as coisas e mesmo fazer melhor, fazer diferente, conseguir fazer uma coisa agora que a gente se orgulhe eventualmente do resultado. Vamos esperar agora ver o que vai chegar, né, no sorteio e tal daqui pra frente, mas pelo menos, né, eu tô animado aqui com os estudos. Muito bem, cara. Engraçado, né, como as coisas são e parecem, né, porque a gente tem outra perspectiva, o famoso cabeça de agora, né? Se você pudesse voltar no passado com a cabeça de agora, que você faria diferente e tal. E é muito curioso que isso vale muito para a questão acadêmica, né? Principalmente sobre o que você adquire. Acho que eu não lembro se a gente tinha comentado sobre isso. No podcast a gente com certeza falou sobre. Não lembro especificamente se durante o mestrado, mas o quanto estudar era uma tarefa que te tornava mais ignorante, né? E não te tornar mais ignorante no fato de que você está ficando burro, mas de você compreender o quanto você não sabe muita coisa, né? De quantos campos, quantas discussões, mesmo num nicho específico, que seja marketing, que seja sobre contingências, há um debate exaustivo e por vezes que não se finda, né, sobre todo esse assunto. Então, adentrar em algum campo específico é perceber o quanto de discussão já existe e o quantos anos já se debate essas problemáticas. E que, cara, no final das contas, assim, independente do quão foda você tenha sido na escola, na faculdade, na graduação, na pós-graduação, quando você tá entrando para fazer uma pesquisa, tu é só mais um ali, brother.
Talvez aí, quem sabe, daqui anos e anos e anos, você até consiga fazer uma pequena revolução ali na ciência, descobrir uma coisinha que seja interessante, ter o seu nome associado e vinculado, falar assim, pô, esse cara aqui, ó, fez a diferença nesse campo. Mas é um trabalho muito árduo e de muitos e muitos anos, né, cara? Então, assim, engraçado como as coisas acontecem. Eu tava no dia da sua apresentação, que foi... Cara, lastimável, podemos usar essa palavra. Foi lastimável, mas foi um momento principalmente aterrorizante. Porque, assim, todo mundo tava muito nervoso e todo mundo tava na pele de vocês, sabe? E aí, bom, você acho que mais que ninguém lembra sobre o silêncio absoluto que tomou conta de, tipo... Peraí, essa professora tá falando isso mesmo, sabe? Tipo, não tem nenhum carinho, nenhum, sabe, um jogo de cintura ali pra amenizar a situação. Não. Não, é só a verdade nua e crua na cara ali. Mas enfim, faz parte, né, cara? Mas enfim, é isso. Que bom, cara. Vamos ver se eu consigo ter essa volta por cima nesse tópico específico ou em outro que acabar caindo, né? Vamos ver o que vem pela frente. Mas eu sei que o que vem a partir de agora aqui no nosso programa é a sua reflexão, por gentileza. Vamos lá, cara. Minha reflexão, então, como eu tinha mencionado, é sobre esse projeto que a gente desenvolveu. E eu vou comentar que esse, de fato, eu acho que é o grande primeiro projeto que a gente faz de forma a abranger outras turmas, né? Eu sei que a nossa turma, apresentando para a nossa própria turma, sempre fez um trabalho muito bom. Sempre fez apresentações mais lúdicas, ou que chamassem mais atenção, ou que tivessem figurinos, enfim, que trouxessem conhecimento de uma forma muito mais... a palavra que aparece para mim é maravilhada, assim. De uma forma mais maravilhada, de fato. Não maravilhosa, maravilhada mesmo. De que há paixão ali sobre o que a gente tá querendo passar e de que há todo um cuidado e um trabalho para envelopar isso daqui e entregar de uma forma bem interessante. E esse projeto em questão, eu acho que foi muito isso. A Duda queria fazer, ela já tinha o plano de fazer isso. E, cara, eu embarquei e falei, tá, cara, vamos fazer. Porque ela falou assim, a gente nunca fez nada pra faculdade, assim, então. E aí eu pensei, falei, cara, a gente nunca fez, né, tipo, 4º ano. E a gente é a turma, sabe, que, modéstia à parte, assim, tá sempre, é a turma favorita da psicologia. É a turma que mais inventa, é a turma que faz mais tananã, que tá sempre ali, com um pensamento diferente, blá. E aí, quando caiu a ficha, tipo, pra faculdade, de fato, né, um projeto acadêmico que explorasse todas as turmas, a gente nunca fez. E aí eu falei, então vamos fazer. E aí eu fui soltando ideia, e aí eu sempre falo, né, que a minha parada é que eu solto as ideias, e eu preciso de alguém que me segure, que me freie, porque eu vou ao infinito e além. E aí eu falei isso pra alguém ainda do grupo, falei, cara, eu preciso de alguém que me freie, porque pra mim eu já tô criando um aplicativo, já tô fazendo um jogo, blá, blá, blá. E aí quando eu falei essa ideia, a Duda falou, não, vamos fazer então. E aí a gente fez, cara. E foi assim, que nem eu falei, claro, tem vários pequenos problemas que dá pra gente mudar, que a gente consegue alterar, fazer um negócio que futuramente pode ter um outro resultado. A nossa professora, inclusive, até elogiou e comentou, falou, tudo bem, dá pra vocês aperfeiçoarem isso e quem sabe aí distribuir até pelo próprio governo, sabe, de forma comunitária mesmo e tal, não é pra vocês ganharem, mas pelo reconhecimento de ter esse trabalho e tal, né, ganhar um pouco de visibilidade acadêmica e tal. Falei, bem interessante, é realmente bem possível que a gente possa fazer isso. Ficou legal, todo mundo que participou, assim, a gente recebeu elogios, tipo, cara, melhor trabalho e tal, não sei o quê. Falei, cara, que bom que as pessoas gostaram, que compraram essa ideia. A gente fez o máximo, assim, pra deixar tudo muito lúdico. Então a gente fez cartaz de procurado, um QR Code pra você, enfim, poder acessar os lugares que você tinha que ir. E achei curioso porque, não só pela faculdade, mas eu acho que eu fiz bastante por mim também, sabe? Do tipo, pô, cara, eu queria fazer isso também. Pra me sentir, assim, em paz. Do tipo, pô, fiz uma parada legal aqui na faculdade. E basicamente isso. Ok. Cara, o comentário que eu tenho é que, assim, não é só sobre conteúdo, né? É também sobre forma, tá ligado? Assim, que você poderia ser o tipo de psicólogo acadêmico, né? Ou sei lá, qualquer coisa que seja,
que é só focado em ter fazer o conhecimento ali bonitinho, digamos assim, sabe? Você teria, né, a discussão, você poderia escrever um belo paper. Qual que é o impacto disso, tá ligado? Essa é uma crítica, assim, que a gente acaba vendo, né, muito no meio acadêmico, que muitas vezes a gente só tem essa punheta acadêmica, tá ligado? Acho que o João Carvalho também, ele menciona isso. Qual que é o impacto, assim, que ele poderia ter, né, nas posturas dele enquanto comunicador, enquanto militante, assim, tal, né? Que ele poderia ser um baita acadêmico. Ele é um cara, assim, absurdamente inteligente, poderia ficar focando em escrever vários papers, sabe? Que quantas pessoas leriam, sabe? Quantas pessoas vão ter acesso a esse negócio? E qual que agora é o impacto que ele tem sendo um comunicador, sabe? Falando com as pessoas, espalhando a mensagem, conscientizando os outros, trazendo essa consciência de classe, fazendo essas várias abordagens que ele acaba tendo. Qual que é o impacto que ele acaba tendo? Ele poderia seguir para um lado ou para o outro. Qual que é a frase assim que ele sempre repete, né? Se não me engano, do Mao, né? Que é a prática é o critério da verdade. É meio que isso, assim, sabe? Você está querendo fazer algo diferente, mas, de fato, então, o que você está fazendo com relação a isso? Você poderia dizer, não, eu sou o melhor especialista do mundo com relação a isso aqui. Mas, de fato, tá, beleza. Como que as pessoas, então, podem se aproveitar disso? Como que você extrapola isso para ser útil de alguma forma? Eu acho que a gente recai de novo nesse ponto, que não é só sobre o conteúdo. Você poderia ficar ali, fazer a apresentação, pegar uma cadeirinha, sentar, subir no palco ali, pegar uma cadeira e ficar lendo uma série de discussão teórica sobre a temática ali do evento. Isso seria impactante? Isso seria importante? Isso pode eventualmente, né, ter impacto aí com termos de políticas públicas e tudo mais, né? A forma importa, sabe? O jeito que a gente vai trabalhar isso daí, como que as pessoas vão perceber essa discussão, importa muito. Então, acho que é sobre isso, né? Sobre a gente pensar sobre as nossas formas de trazer esses nossos debates e a gente talvez levantar de novo esse sinal, né, de alerta da importância da gente não se preocupar. Obviamente, o conteúdo é importante, mas a gente não tem que se preocupar só com o conteúdo, a gente também tem que se preocupar com a forma como as pessoas vão perceber esse conteúdo. Total, concordo plenamente, né? Eu que sempre gosto de pregar pela subversão das coisas, eu acho que a forma tá muito intrínseca nisso tudo, né? Então, bora pros recadinhos agora? Bora pra sessão mais primeiro. Pra sessão mais, isso mesmo. Então, bora pra sessão mais? Mais um feedback ou mais uma indicação? O que teremos hoje? Cara, hoje nós temos de novo um feedback. Nós recebemos aqui da Silvia no dia 19 de maio, assim, no domingo, assim, o dia que publicou o episódio, já chegou outro feedback dela, tá aqui na sangria para conseguir ganhar de novo o ranking de feedbacks. E o que eu tenho aqui, eu posso ler? Opa, por favor. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, o e-mail é intitulado Será que eu posso me aposentar por invalidez? Ponto de interrogação. E ela segue aqui. Oi, Sbole, oi, Xoxin. Sempre muito bom ouvir vocês. Sbole, seja bem-vindo ao time dos usuários de óculos. Eu lembrei da faculdade que eu tinha aula de fotografia e minhas fotos saíam todas desfocadas. Todas. Daí minha professora, que curiosamente chamava Silvinha, diz o seguinte diálogo aqui. Silvia, você percebe que suas fotos estão desfocadas? Dela. Não, né? Respondia apreensiva, ela coloca aqui. Aqui, ó, nessa aqui também, você realmente não tá percebendo? É que eu enxergo assim, professora, né? E diz aqui que ficou um silêncio ensurdecedor, né, no recinto. 4 anos depois, diz ela aqui, lá tava eu fazendo cirurgia nos 2 olhinhos devido ao ceratocone, hahaha. Beijo, Xoxin. E há um mês quase reprovei no exame de vista para renovar a CNH. Isso porque eu omiti minha perda auditiva bilateral de 50%. E, bom, pelo menos eu achei que tivesse conseguido esconder. Mas o médico só reclamou da minha visão. Da falta dela, no caso. Enquanto eu ainda não posso me aposentar, preciso falar que deu até um quentinho no coração ao ouvir o Sbole falar sobre como o trabalho não alienante e motivador. Traz sentido, né? Faz toda a diferença S2. Xoxin, parabéns pelo trabalho. Fiquei morrendo de vontade de baixar o app e ter essa experiência, ver como a narrativa foi sendo construída. Deve ter ficado muito da hora. Duda, sua maravilhosa, nem te conheço, mas já te admiro, pacas. Parabéns por concretizar toda a potencialidade desse projeto. Arrasou demais. Olha, eu não acharia ruim ganhar 15 pontos no ranking por causa do ineditismo do meu feedback, mas preciso reconhecer que até o presente momento não existiu feedback mais engraçado, cativante e maravilhoso que aquele do Varejão. Aquilo é uma obra de arte, uma verdadeira aula de storytelling S2. Aí ela tá gritando aqui. Varejão, se você nos escuta, volte a mandar feedbacks, please. Eu, musa dos feedbacks, tricampeã do ranking, te peço encarecidamente. Nem se juntassem todos os meus feedbacks, eles não chegariam aos pés daquele seu. Pronto, chega de drama, hahaha. Mas
é verdade esse bilhete? Além dos hosts, os ouvintes também gostam de ouvir sua reflexão S2. Esbole Xoxin, tô pensando aqui. Será que rola um spin-off com os melhores feedbacks recebidos? O mais engraçado, o mais polêmico, o primeiro feedback do príncipe nigeriano? Ou fica paia? Eu já tô aqui respondendo, Silvia, eu acho que fica paia. E seguindo aqui. Credo, escrevi muito, agora meu desafio será: envie um feedback curto que caiba naquela caixinha do Spotify. Abraços e até mais. E tem um sorrisinho aqui. PS, caraca, tô lembrando que já fiz um rap pra vocês. Vou caçar ele e testar na IA pra ver como fica. Hahaha. PS2, Xoxin vai ao médico pra ver se esse trem não é apendicite, homem. E encerra assim. Esse foi o feedback da Silvia. Você tem considerações, Evandro Xoxin? Tenho. Primeiramente, muito obrigado pelo feedback, como sempre. Bom, vou indo pela ordem que eu lembro aquilo que foi falado. Muito conteúdo e eu não tô com o e-mail. Mas não é apendicite, isso eu tenho certeza. Muito obrigado pela parabenização do aplicativo e da história. Eu vou verificar se é possível disponibilizar isso, mas é um pouco complexo porque fazia parte da ideia ter o cenário dentro da faculdade, né? Então, para você coletar algumas pistas, você precisava ir até o local da faculdade e aí ter uma interação física de fato, né? Então, por o famoso tinha que estar lá, né? O famoso tinha que estar lá mesmo. Ainda tem que estar lá, porque tá disponível ainda. Até ontem, pelo menos, tava o cartaz, tava a decoração que a gente fez, tava tudo lá ainda. Então, né, se você quiser correr pra Cascavel e vir hoje pra faculdade, talvez ainda dê certo. E, sobre a ideia que a Silvia deu, eu não acho paia, eu acho legal, mas eu acho que é um trabalho monstruoso de ter que ficar escutando os feedbacks e, enfim, conseguir dar um parecer sobre eles e recortar, e, enfim, transformar isso nos cortes do Mais Uma Semana. E é isso. Muito obrigado pelo feedback. Muito obrigado pelo feedback, Silvia. E só para trazer uma informação aqui, né, como complemento, o Xoxin falou de cortes do podcast. Recebemos, acho que ontem, assim, aqueles e-mails automáticos, né, do Google Podcast, das plataformas que estão, né, hospedando o Mais Uma Semana. E aí o Google falando que vão descontinuar, né, o Google Podcast e tudo mais, falando que agora os podcasts vão ser hospedados no YouTube, né, para poder ser ouvido pelo YouTube Music ou mesmo no próprio feed do YouTube. E aí eu já fiz a integração aqui, né, eu submeti o feed do Mais Uma Semana ali no YouTube e tá em processo de upload, já subiu acho que uns 90 e poucos episódios. Diz ali a mensaginha que amanhã volta para terminar de subir os outros 179 episódios, né, pendentes aqui. Então, em breve, imagino que vai estar tudo disponível no YouTube, no canal do Mais Uma Semana, que tá tudo lá. E aí, agora é esperar a gente ser descoberto por alguém, o Casimiro viralizar de alguma forma e torcer para alguém descobrir o nosso poder aqui de reflexões. Mas é isso, eu acho que eu não tenho mais comentários aqui a trazer, né, do seu e-mail. O Varejão, acho que o último episódio que ele ouviu foi o do episódio lá da minha quase morte. E aí, acho que, não sei se ele segue escutando regularmente, porque o Varejão e a gente conversa todo dia, né, no WhatsApp. Então, acho que ele já tá bem por dentro do que acontece na minha vida. Mas vou ver, né, se ele consegue mandar um feedback eventualmente por aqui, porque é sempre uma satisfação, né, ler as histórias com altos plot twists aqui, como a gente teve nas ocasiões passadas. E basicamente é isso, a gente pode ir agora para os recadinhos, Evandro Xoxin? Podemos sim, então vamos lá. Se você quiser mandar um feedback como a Silvia mandou, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com, repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos perfis pessoais. No caso, você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você pode mandar no dele, que é @esbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita ter aquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta nosso em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que daí ela pega e manda uma mensagem para cá.
uma vez que ela manda a mensagem, né, que desde que ela seja um feedback de fato, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje porque teve feedbacks. Nós temos agora com um feedback o Príncipe Nigeriano e a Jess, e com 4 feedbacks nós temos a Silvia. Então, é isso, Evandro Xoxin? A gente não tem mais nada pra falar hoje, além do nosso grande, maravilhoso tchau, tchau, é isso? Eu tenho que falar mais uma coisa. Você gostou de Oppenheimer? Eu gostei e não achei imperdível. Ok, então é isso. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Adeus.